dia, casa cheia. Segundou, né? Segundou, é isso aí. Casa cheia. Hoje nós vamos de conflitos contemporâneos. Síria, e depois nós vamos para Israel e Palestina. Coisa linda, né? Mais atual que isso, impossível, né? E aí, podemos começar? Vibra. Vou derrubar, viu? Pronto, vou derrubar. Vamos lá. Ao falar de conflitos contemporâneos, a escolha da Síria e a escolha de Israel e Palestina é justamente pela a repercussão que vem tendo no cenário internacional. E aí vocês andam vendo, né, os bombardeios e o cessar-fogo concomitantemente nessas duas regiões aí, no caso desses dois conflitos, Israel e Palestina e na Síria. Analisando o primeiro caso, o da Síria, nós vamos nos deparar com a famosa Primavera Árabe. Preste atenção, a Primavera Árabe, ela foi um conflito iniciado no final de 2010, mas que teve seu estopim em 2011, na cidade do Líbano. Preste atenção. Eu vou citar aqui os mais notórios até chegar na Síria. Então, no Líbano, onde um comerciante ateou fogo sobre o próprio corpo para chamar a atenção das autoridades internacionais, solicitando um pouco mais de democracia para o seu país. E preste atenção nessa informação. A importância das mídias sociais e das redes sociais, elas foram, sem sombra de dúvida, um fator determinante para que aquilo acontecesse e ganhasse aquela repercussão muito grande. No Líbano, onde tudo iniciou, ocorreu, né, a renúncia do presidente Ben Ali, que recentemente faleceu, né? Recentemente ele faleceu. E aí, automaticamente, meus amores, a Primavera Árabe, ela saiu se espalhando por alguns países. Eu vou citar aqui os mais notórios, mas não somente eles, apenas os mais notórios, do jeito que a prova de vocês gosta. Então, você tem naquele momento ali o Líbano, você tem o Egito, você tem a Líbia e você tem a Síria. Então, vamos lá. No Líbano, onde tudo começou. E se eu quiser definir Primavera Árabe, professor, eu defino como Primavera Árabe foi uma resistência social, onde o povo se voltou contra o governo, solicitando um pouco mais de democracia. Haja vista que nesses países as ditaduras já duravam quase todas superior a 35 anos. No caso da Líbia já passa, no caso da Síria já passa dos 40 anos, né? A mesma família no poder. Ah, professor, mas o presidente da Síria atual, o Bashar al-Assad, entrou em 2000. Então são 21 anos, professor, mas era o pai dele antigamente. É por isso que a gente fala que é superior a 41 anos. No Egito, nós visualizamos a deposição, né, a renúncia do ditador Hosni Mubarak, as grandes solicitações e manifestações. Imagine, tudo transmitido em tempo real, via YouTube, via Facebook e assim vai. Na Líbia, acarretou a morte do líder chamado Muammar Gaddafi. Gaddafi que foi morto pelas tropas do Exército Livre, mas também com a participação da OTAN. O que é a OTAN, professor? A OTAN é a Organização do Tratado Atlântico Norte. Pois bem, isso foi só um apanhado para vocês entenderem melhor o que significa a ideia da Primavera Árabe. No caso da Síria, permanece até os dias atuais. E vocês vêm vendo aí, atualmente, diversos bombardeios, diversos conflitos na Síria ocorrendo no século XXI. Ponto. Professor, por que a Síria ela tem uma prerrogativa aí a mais do que todos esses países que o senhor citou? Vamos lá entender o caso da Síria. Beleza? Então, qualquer dúvida, é só você chamar a atenção e a gente está aqui para isso.
Primeiramente, na Síria é uma região, hoje, com a predominância de quatro, presta atenção, de quatro ideologias distintas. Isso não acontece em nenhum outro país, somente na Síria. Essa região... Aí ele pode levar. Diga aí, Ingrid. A Síria é uma região com quatro ideologias distintas. E nós vamos entender todas elas agora. Todas essas regiões onde ocorreram a Primavera Árabe, a predominância do islamismo é absurdamente gigantesca. E nós dividimos o Islã, basicamente, em duas perspectivas grosseiras. E esquecemos de analisar uma terceira. É isso que muitas vezes ocorre com a questão da Síria por parte de vocês. Como assim, professor? No mundo islâmico, grosseiramente, ou você é xiita ou você é sunita. Os xiitas, eles são os mais radicais. Eles acreditam que eles são os descendentes diretos de Maomé e somente eles têm um poder de governar. Os sunitas são os menos radicais. Em compensação, eles acreditam que o governo deve ser eleito, que o governo deve ser escolhido através de uma votação. Por que o nome sunita? O nome sunita vem da origem das sunas, o livro das sunas, que era uma espécie, entre aspas, grosseiramente aqui para você entender mais rápido, uma espécie do livro do dia a dia de Maomé, uma espécie de agenda pessoal. Mas, enfim, é como se fosse um paradidático do Islã. Belezinha? Só que existe um povo no qual a gente não fala e, basicamente, faz com que muita gente erre determinadas questões quando vem à Síria, que é o povo alauíta, que, inclusive, é o atual governo da Síria. O Bashar al-Assad, mas quando você fala rápido, sai Bashar al-Assad. Tanto faz. O Bashar al-Assad, ele é alauíta. E ele não se identifica nem com os sunitas e nem com os xiitas. E o pau quebra. O governo, ele tem a maior parte do território nas mãos. Ponto. Além de ter a maior parte do território nas mãos, tem o exército propriamente dito. Ponto. Além disso, tem o apoio de países como a Rússia e a China. Então, preste atenção que essa foi a primeira análise da Síria. O governo. Tá vendo? Do outro lado, eu tenho o Exército Livre. Quem é o Exército Livre? O Exército Livre, ele é formado por desertores, ex-membros do Exército, que não concordam com as imposições do ditador Bashar al-Assad. E por não concordar, formaram um exército paralelo. Aqui no Brasil você chamaria de milícia. E essa milícia controla uma parte da região da Síria. Então você tem, nesse momento, duas análises constantes: governo e exército livre. O terceiro ponto são os curdos, o maior povo apátrida do mundo. Também habita a região da Síria. E o que é que os curdos reivindicam? Reivindicam o território para eles, uma parte da Síria. Eles, inclusive, têm até um país que é para abranger o povo curdo, chamado Kurdistão. Até existe, mas eles reivindicam também uma parte da Síria para eles. Então, nesse momento, eu tenho o terceiro ponto. Vendo? Governo, Exército Livre e os curdos.
o maior povo apátrida do mundo. A negação em grego, pátrida de pátria, então sem pátria. Aonde é que predominam os curdos, professor? Iraque, Turquia, mas principalmente na Síria. E do outro lado, eu tenho o ISIS, e agora muita atenção para eles. Quem é o ISIS? Vamos lá. ISIS. Vou botar aqui para vocês. ISIS. Quem é o ISIS? ISIS não, viu, miserável? ISIS é a puta que o pariu. Isis, não. Isis é a deusa do Egito, viu? A deusa do amor, do sexo e da beleza. Adoro. Adoro Isis. Aqui é ISIS. Aí é uma sigla em inglês. Isso aí significa Islamic States, Iraque, Síria. Traduzindo, Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Então perceba, ó, são 4 situações no mesmo território. Governo, Exército Livre, curdos e ISIS. Na concepção de vocês, essa guerra termina quando? Nunca. Então, meu velho, de cara, você já sabe que essa guerrinha na Síria ainda vai durar tempo pra caralho, viu? Por quê, professor? São 4 interesses distintos. Vamos lá entender cada um desses grupos, mas principalmente aquele que é mais notório, midiaticamente falando, que é o governo versus o Estado Islâmico. O ISIS, antigamente, até 2013, ele era ISIL. Deixa eu mostrar aqui para vocês, no chat. Ele era ISIL. O que é o ISIL? Islamic States do Iraque Levante. Islamic States, Iraque Levante. Ou seja, um movimento revolucionário iraquiano. Eles só passam a se chamar ISIS quando eles invadem a Síria, em 2014, e tomam uma parte significativa do território. O Estado Islâmico, hoje, é o maior grupo terrorista fundamentalista do mundo. Inclusive, mata em 4K. As mortes são gravadas, inclusive, de vez em quando você recebe aí no WhatsApp alguns vídeos de tortura provocada pelo Estado Islâmico. Ponto. Sendo assim, meus amores, nós temos um grupo que domina uma região e uma parte significativa da Síria, que utiliza da prática do terror para amedrontar o povo local e, além disso, a comunidade ocidental. Por quê, professor? Porque os sunitas, e lembre-se que o Estado Islâmico ele não é xiita, ele é sunita. Os sunitas, eles acreditam que o Ocidente ele causa um mal muito grande, não somente para eles, mas para toda a população islâmica de um modo geral. Então perceba que na Síria eu tenho 4 povos, governo, curdo, Exército Livre e Estado Islâmico. E o pau quebra entre eles. O pau quebra entre eles. E o Estado Islâmico é responsável aí por dominar uma parte significativa do território. Aí vem o CFO e diz: a função e a intenção do Estado Islâmico no território da Síria, montagem de um califado. O que é uma montagem de um califado, professor? Um governo soberano, onde esse governo tem autoridade política e autoridade religiosa. Ponto. Essa é a ideia. Além disso, o processo expansionista. Já assistiram um filme chamado 007 Skyfall? Já assistiram? 007 Skyfall? Skyfall. Já assistiram? Filme é bom para entender, viu? Para quem gosta de filme. Quem só assiste Bruna Surfistinha se fode nessas horas. Mas quem anda assistindo bons filmes, que inclusive remeta ao processo historiográfico, massa. Tem uma parte do filme que a chefe de 007, Emma, ela fala assim, ó, antigamente é o mundo da Guerra Fria, viu? Antigamente, nós sabíamos onde estava o inimigo. Ó, antigamente,
nós sabíamos onde estava o inimigo. Que inimigo? A União Soviética, na Guerra Fria. Aí, no mesmo momento, ela fala assim, ó, o problema é que hoje o nosso inimigo está em todos os lugares. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. O Estado Islâmico recruta brasileiro? Sim ou não? Recruta africano? Recruta Sim. australiano? Ou seja, o inimigo hoje encontra-se em todos os lugares. O governo sírio, o Bashar al-Assad, como forma de retaliação, como forma de bombardear não somente o Estado Islâmico, mas também os curdos e o Exército Livre, o governo utiliza a mais brutal prerrogativa contra o seu próprio povo, que é, inclusive, a utilização de armas químicas. E uma arma química bem famosa, conhecida por todos vocês, chamado, presta atenção, chamado de gás mostarda. Esse gás mostarda, o governo usa na Síria, irmão. Só para você ter uma noção hoje, quem está na Síria hoje, mais cedo ou mais tarde vai acabar falecendo. Mais cedo ou mais tarde. É um conflito sem fim. É um conflito de duração gigantesca, justamente por conta, a não ser que amanhã o Bashar al-Assad renuncie. Ele vai ter uma diminuição drástica dos conflitos. Mas para isso acontecer, esqueça. Primeiro que ele tem a maior força do país na mão, que é a maior parte do exército. A maior parte do exército é controlado pelo governo. Então percebam que na Síria é uma continuação de um movimento chamado Primavera Árabe. Além de ser uma continuação da Primavera Árabe, envolve 4 prerrogativas de ideologias distintas. Uma do governo, 2 do Estado Islâmico, 3 dos rebeldes e 4 dos curdos. Belezinha até aí? Belezinha até aí? Tranquilo. Pronto. E o que é que vocês andam vendo recentemente aí que o Estado Islâmico vem provocando, né? Uma morte atrás da outra no mundo ocidental. Por quê, professor? Porque o Estado Islâmico acredita que o Ocidente ele apoia maciçamente o Exército Livre. E além de apoiar maciçamente o Exército Livre, o Ocidente, né? Inclusive o Exército Livre atira de M16, que é uma arma americana. Mas com contrabando de arma, ele também atira de AK-47, que é uma arma russa. Enfim, aconselho vocês a assistirem um filme chamado Senhor da Guerra. Bom filme para vocês entenderem sobre isso aí, esse tráfico de armas. Enfim, dentro desse processo, vocês viram aí nos últimos anos diversos massacres provocados pelo Estado Islâmico no mundo ocidental. Por quê, professor? Porque o Estado Islâmico acredita que existe uma jihad, presta atenção, uma jihad em andamento. O que é uma jihad, professor? Você, no ensino médio, aprendeu que jihad, escreveu o nome aí para vocês. Você aprendeu que jihad é uma guerra santa. Olha só, cuidado com esse termo, que de acordo com como ele é empregado, você pode pensar tanto positivamente quanto negativamente. Mas no mundo islâmico, existe uma interpretação para a jihad. E essa jihad, ela pode ser interna ou externa. Interna ou externa. O que é a jihad interna, professor? A jihad interna é aquela que o muçulmano ele pratica todos os dias. Que é o que, professor? Para que ele não cometa o pecado, bem parecido com os mandamentos bíblicos, né? Não matarás, não roubarás, amar o teu próximo, bem parecido. Mas, professor, não matarás? Sim, exatamente. Alá não prega o ódio. Aliás, Alá prega o amor, viu? Deixa eu deixar bem claro aqui para vocês. Alá prega o amor. O Alá não prega o ódio. Mas existe também a jihad externa. A jihad interna, a interna, é a jihad em que ele pratica a ideia de não pecar, né? Não cobiçar a mulher do próximo, quando o próximo estiver próximo, e assim sucessivamente. E a jihad externa é a jihad onde ele, muçulmano, tem por obrigação de proteger o seu povo.
Aí eu faço uma pergunta para vocês, bem simples e objetiva. Quem é a maior ameaça do Oriente hoje? Quem é a maior ameaça do Oriente hoje? Estados Unidos. Você pode abranger uma palavra chamada Ocidente, China. fica melhor. Pronto. O maior inimigo do Oriente hoje é o Ocidente. Se você tem o Oriente versus o Ocidente, a ideia dessa guerra até fim é quando? Nunca. Percebeu? Agora, aonde é que entra o preconceito aí? Onde é que entra o preconceito? O preconceito é midiático. O preconceito é uma forma no qual somente aqueles que estudam, somente aqueles que buscam, somente aqueles que tentam compreender o processo histórico, entendem que são três coisas diferentes. O que, professor? Terrorista é quem pratica o terror. Árabe é quem nasce na Península Arábica. E muçulmano é quem é convertido ao Islã. São três coisas diferentes. Então, pare de associar que todo muçulmano é terrorista. Pare de associar. Não cometa mais essa falha nunca em sua vida. Ah, professor, mas tem muçulmano que é terrorista. Sim, tem católico que é pedófilo. Os maiores casos de pedofilias do mundo são com padres católicos. Eu não ando vendo ninguém repudiando isso. Mas quando é de uma outra religião, a gente tende a meter o pau. Por quê? Intolerância religiosa, típica do Ocidente, para aumento e perpetuação do preconceito. Aí, olha só. Veja bem, viu? Veja bem. O CFO, querendo pegar Ulisses Dantas e a turma da comunidade Rumo à Aprovação, ele não entende que a gente analisa o mundo ocidental sobre o controle e sobre a força dos Estados Unidos. O CFO acha que a gente é otário. E por achar que a gente é otário, ele entende que, como o Estado Islâmico é do Iraque e da Síria, ele vai fazer com que você só entenda que existe atuação na Síria. Não, existe atuação no Iraque, até porque os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003. E essa invasão permanece até os dias de hoje. A chamada ocupação do território iraquiano, que Joe Biden disse que ia colocar um fim nisso. Se vai realmente ou não, aí são outros 500. Mas desde quando, 2003, os Estados Unidos entraram no Iraque, não saíram até hoje. Ah, professor, mas lá tem a Al-Qaeda e lá tem o Estado Islâmico. Esqueceram de lhe falar que lá é uma das maiores redes petrolíferas do mundo. O Iraque está dentro da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP regula o petróleo internacional. O Iraque, naquela época, em 2003, era a terceira maior bacia petrolífera do mundo. Ponto. Os Estados Unidos entraram porque disseram que iam pegar Saddam Hussein. Saddam Hussein era ditador, tirava a democracia do povo iraquiano. O discurso era político, mas o interesse era econômico. Por que eles não fazem isso na Síria? Primeiro, porque a Síria não tem a mesma quantidade de petróleo que o Iraque. E dois, porque a Síria é apoiada pela China e pela Rússia. E se ele entrar lá, o pau quebra. E Vladimir Putin é o barril dobrado. Hoje é o maior dedo nervoso do século XXI. Ponto. A porra está na interpretação do nome. ISIL, Islamic State, Iraque Levante. E depois o ISIS, quando ele invade a Síria. Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Ponto. Aí o CFO, querendo pegar a comunidade rumo à aprovação, colocou a seguinte questão. Mas a gente está aqui para lascar em banda a prova. Com exceção, viu? Eu adoro essas questões do CFO. Adoro essas questões do CFO. A gente pega ela e lasca em banda. Adoro essas questões. Estão visualizando aí, meus delícios Central. e minhas delícias? Sim, sim.
Tá. Estão visualizando aí? Tá Observe, aparecendo. ó, CFO, viu? CFO Atualidades. Ó que porra de questão fácil. Se errar uma desgraça de uma questão dessa na minha prova aí. Não diga que foi meu aluno e minha aluna, não, viu? Pode falar que foi aluno de qualquer um outro aí. Mas não diga que foi meu aluno, não, pelo amor de Deus. Olha só. Primeiro você está vendo aí, ó, um videogame cheio de caveira e o nome Iraque. Beleza? Beleza? Sim. Ou seja, invadiu o Iraque, matou todo mundo e conquistou o Iraque. Ponto. Depois você vê um outro videogame, fliperama, com o nome Afeganistão. Eles mataram Bin Laden, o terrorista. Cheio de caveira dentro, ou seja, entrou, matou e conquistou. Ponto. Aonde é que soldado americano está jogando agora? Síria. Na Síria. É a aula de hoje, painho. É a aula de hoje, painho. É a aula de hoje, na Síria. Aí o CFO, para brincar com a gente, coloca assim, ó. A análise da charge e o conhecimento sobre a política externa norte-americana permitem afirmar 2 pontos. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos contribuiu para o acirramento dos conflitos internos no país e o crescimento dos atentados terroristas. Maior inimigo do Oriente, Ocidente. Quem é que controla o Ocidente? Estados Unidos. Ponto, matou a questão, não precisa nem ler o restante. Não precisa nem ler o restante. Pode errar uma questão dessa? Delícias e delícias. Pode nada. Pode errar uma questão como essa? Ó, a letra B, ó. A prisão e morte de Saddam Hussein, líder político do Iraque, encerrou o financiamento do governo iraquiano no grupo terrorista Al-Qaeda. Encerrou porra nenhuma, Al-Qaeda é viva até hoje. 3. A execução de Osama Bin Laden pelos norte-americanos cessou os ataques terroristas no mundo ocidental. Cessou o quê, rapaz? Só fez crescer. D. O Prêmio Nobel da Paz. Que desgraça de Prêmio Nobel da Paz, rapaz? Em pleno contexto de guerra. E letra E. O envolvimento dos Estados Unidos no conflito atual com a Coreia do Norte. Tem algum fliperama com Coreia do Norte ali, porra? Para você andar marcando a letra E? Matou a questão. Não pode errar uma questão dessa nunca. Não pode errar uma questão dessa. Nunca. Alguma dúvida? Essa questão foi de que ano, professor? Acho que foi 2016, eu acho. 2016. A prova da UNEB. O padrão é esse aí, ó. É isso que ela chama de geopolítica, né? É isso que ela chama de geopolítica. É isso que a UNEB chama de atualidades. Viu? Atualidades é isso aí. Padrão interdisciplinar. Conhecimento histórico e sociológico. É por isso que ela é o barril dobrado. Posso continuar? Positivo. Então, que bom. Além do conflito da Síria, onde a gente pôde fazer, né, algumas relações, vamos falar agora do conflito entre Israel e Palestina. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que quando nós falamos de conflito entre Israel e Palestina, nós falamos de algo que é extremamente histórico e que foge muitas vezes da nossa alçada de interpretação. E isso muitas vezes cai em prova. Então a gente está aqui para isso, para que você possa ter uma grande noção de onde vem esse conflito. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na sua cabeça. A primeira coisa, preste atenção. Isso aí você já está levando em consideração 30% da prova, com uma palavra só. Toda vez que se fala em conflito Israel e Palestina, ela é uma briga, uma guerra, uma disputa majoritariamente territorial. Então, de cara,
Você já tem aí 30% da resposta. Só com uma palavra. Ah, professor, mas envolve fatores políticos, envolve fatores econômicos, envolve fatores sociais. Eu sei, meu lindo, que envolve. Mas o pau quebra ali. É em nome da terra. A briga ali é territorial. E de onde vem essa história? Olha só, para o povo judeu, essa história ela vem desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Como assim, professor? Por volta do ano de 70 a 135 depois de Cristo, uma terra chamada Judéia recebeu dos romanos o nome de Palestina. E muitos judeus naquela época, eles foram expulsos daquela região. Não ouvi. Com o passar do tempo, esse conflito acirrou-se na Árabe durante o século VI e o século VII depois de Cristo. E os judeus continuavam em busca da sua terra sagrada, porque acreditavam, os muçulmanos acreditam que aquela terra é uma promessa de Maomé. E o pau quebra em relação a isso aí. Ponto. Esse movimento cruzadal, as trágicas cruzadas, e além disso, o Holocausto, lá na frente do pós-Segunda Guerra Mundial, fez com que os judeus solicitassem cada vez mais aquela terra para eles. E os judeus acreditavam, naquele momento, que para que existisse o fim dos conflitos e o povo judeu vivesse em paz, que era necessário o reconhecimento daquela terra para ele, Israel sendo a capital, Jerusalém. Só assim o judeu deixaria de ser perseguido. Essa é a interpretação dele. Ponto. E os palestinos acreditam que aquela terra dele é por causa de quem? Durante o século VII, a expansão árabe fez com que muitos povos que viviam naquela região começassem a entender que foi dali, bem nas proximidades das imediações, onde Maomé, na região de Meca, onde Maomé nasceu, e na região de Medina, para onde Maomé foi, onde foi perseguido, dentro desse processo, muitas terras foram prometidas aos islâmicos. E é dali que, necessariamente, o Maomé ele vai para o céu, né? Segundo a parte historiográfica, com o seu cavalo branco, ele sobe aos céus para encontrar o Deus Todo-Poderoso, Alá. E deixa o legado sociocultural em Jerusalém, mas principalmente religioso para o povo palestino. Ponto. Olha só, eu fui lá atrás para poder falar para vocês. Quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, e aí é que está o entendimento maior, eu não podia dar simplesmente o entendimento maior sem citar essas características para vocês entenderem. Quando aconteceu o pós-Segunda Guerra Mundial, vocês aprenderam que a Segunda Guerra foi desenhada, ponto. De um lado, os países aliados, Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França. Do outro, os países do eixo. Quem são os países do eixo? Meus alunos aprendem, né, um grande macete chamado Roberto. Roma, Berlim, Tóquio. Tá vendo? Roma, Itália, Berlim, Alemanha, de Tóquio, Japão. Então, essa foi o desenho da Segunda Guerra Mundial. Quem foram os vencedores? Os países aliados. Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra, ponto. Mas dentro da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler assumiu o poder, lá na década de 30, ocorreu um processo de expansão. Isso vocês aprendem a chamar de Terceiro Reich. E uma das ideias de Adolf Hitler foi se vingar do judeu, porque acreditava que o judeu não contribuiu para a recuperação da Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial.
no qual a Alemanha foi taxada de culposa. A Alemanha foi taxada de que criou toda a culpa da guerra. E aí o Hitler enche o seu coração de ódio, e quando alcança o posto de chancelaria na década de 30, começa uma perseguição maciça aos judeus. Quando a Segunda Guerra começou, no dia 1º de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia. E lá, a chamada Blitzkrieg, né, a guerra surpresa, ou a guerra relâmpago. E lá Hitler começa um processo da construção dos guetos. O que são os guetos? O mais conhecido é o gueto de Varsóvia, local de matança de judeu. Colocava o judeu todo ali para viver. E uma das matanças, e uma das formas com que o alemão se divertia era matando o judeu. Além disso, o judeu foi obrigado, naquele período da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, o judeu era obrigado a usar uma roupa com a estrela de Davi. Quem é Davi? Um dos primeiros líderes do clã, hebraico. Eu sou judeu e hebreu, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Os hebreus de antigamente são os judeus hoje. Ponto. Dentro dessa condição, muitas vezes, quando o alemão não sabia se o judeu realmente era judeu ou não, porque se parecia com o alemão, quando ele não usava, por exemplo, a estrela de Davi, uma das formas de identificar o judeu era mandando ele baixar as calças e abrir o pênis. Por quê? Porque todo judeu, na passagem da infância para a adolescência, ele faz a circuncisão. É a chamada fimose aqui, né, para a gente. E assim, gente, começa uma matança desenfreada. E isso vai culminar com a construção dos campos de concentração. E os campos de concentração, o mais famoso dele é o Auschwitz. Não encontra-se em funcionamento hoje, mas ainda existe na Alemanha. Hoje funciona como um museu, mas para ter acesso tem que ter autorização do governo, Angela Merkel tem que autorizar, o parlamento de modo geral, ou o responsável. Pois bem, quando a Segunda Guerra termina, os judeus, em 1947, a ONU estava recém-criada, e os judeus solicitam da ONU a criação do Estado de Israel. Aí a ONU fala assim, olha, essa terra também é dos palestinos. Por quê? Porque você tem 56% das pessoas que habitam aquele local são judeus, e 42% das pessoas que habitam aquele local são palestinos. O restante, que não é nem judeu nem palestino, eu, ONU, vou controlar. Então, uma das propostas da época era criar um Estado binacional, onde desse ao israelense uma parte da terra e ao palestino a outra parte da terra. Só que isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque em 1948, quando Israel foi criado, como símbolo do judaísmo, a presença dos Estados Unidos, vocês sabem que a ONU, a sede é em Nova York, a presença dos Estados Unidos nessas negociações foram preponderantes, além dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, também apoiaram a ideia daquela terra pertencer ao judeu. Olha só, e começa naquele momento, na verdade não vai começar, né? Vai retomar, naquele momento, a grande disputa territorial onde o pau quebra até os dias de hoje. Sendo assim, meus amores, presta atenção, em 1948, o Estado de Israel é fundado e essa disputa entre Israel e Palestina continua até os dias de hoje. Durante a Guerra Fria, e em 48 você já está na Guerra Fria, a Guerra Fria começou quando, professor? No pós-Segunda Guerra Mundial, e vai terminar sobre a sua interpretação. Qual a sua interpretação? Eu, Ulisses Dantas, estou lhe dizendo que você pode interpretar o fim da Guerra Fria sobre duas perspectivas. O primeiro, 89, que é a queda do Muro de Berlim, ou 91, que é a dissolução da União Soviética. Então, tudo que for depois da Segunda Guerra Mundial, até 89, a queda do Muro de Berlim, é Guerra Fria. Mas se você quiser esticar até 89, é a queda do Muro de Berlim, mas se você quiser esticar até 91, que é a dissolução da União Soviética, sem problema nenhum.
Pronto, vou chegar lá, 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 Clodoaldo. Mas já que você falou, sim, irmão, perfeito. O movimento sionista, desse processo todo aí. Coisa boa, coisa boa. Tô dizendo você que eu só lido com fera, rapaz. Eu só lido com fera essa porra. Pois bem, a Guerra Fria chegou e acontece em 1967. Anote aí essa porra aí, viu? Em 1967, é chamada Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias. Essa guerra foi entre Israel e os países vizinhos ali, próximo da Palestina também. Essa guerra foi vencida por Israel, um grande massacre, onde Israel foi cada vez mais consolidando não só o seu poder bélico, mas o seu poder político na região. Ponto. Em 1973, acontece a Guerra do Yom. Vou botar o nome aqui na tela para vocês. A Guerra do Yom. Deixa eu botar aqui o nome para vocês. Vou botar aqui no chat. A Guerra do Yom, a dos 6 dias, 67, e a do Yom 73. A Guerra do Yom, 1973. Essa Guerra do Yom, inclusive essa data, viu? Essa data é feriado judaico, viu? Israel comemora isso como um feriado, viu? Comemora com um jejum que dura 25 horas. São 25 horas em jejum. Beleza? Novamente, essa guerra foi entre Israel e os países árabes, principalmente o Egito e a Síria, vencida por Israel. Em 1987, aí é que está a grande ideia. Em 1987, acontece uma guerra chamada a Primeira Intifada. A Primeira Intifada, 1987. Só que tem um detalhe, e aí eu quero chamar a atenção de vocês. Um detalhe gigantesco. Não pode sair da sua análise de jeito nenhum. Que análise, professor? A análise de que é basicamente nesse período que é criado o Hamas. Professor, o Hamas é criado quando especificamente? Nesse mesmo período, gente, acabei de falar, 1987. O Hamas, ele chega nesse período. Você sabe o que é intifada? Você sabe o que é uma intifada? Vocês sabem o que é uma intifada? Alguém sabe? Falar no áudio aí. Intifada, gente, é proteger a sua terra com o que a sua terra lhe dá. O que é que a terra dá, gente? Pau, pedra. Imagine, o israelense atira de fuzil, Uzi, metralhadora, fuzil, e o palestino na intifada segurava pau e pedra para proteger sua terra. Aí o Hamas, quando surgiu, falou assim, não, tem algo desproporcional aí. Tem algo desproporcional. O Hamas, que é encarado pelo Ocidente como terrorista, mas em Israel, na Palestina, o Hamas é um grupo político de combate e resistência a Israel e, além disso, preste atenção, benfeitor de obras públicas e sociais naquela região. Para o Ocidente, para Israel, Estados Unidos, Inglaterra, França, o Hamas é terrorista. Para os palestinos, o Hamas é um grupo político. Político. Isso. Olha o que eu acabei de falar. Para o Ocidente, o Hamas... Ô, Jackson, que a ONU está sediada onde mesmo que eu falei? A ONU está sediada onde mesmo? Qual é a sede da ONU? Nova York, Estados Unidos. Está explicado, então. Que a ONU disse que o Hamas é terrorista. Está explicado.
Aprendeu como é que se interpreta a questão do Ramais? Quando chegou, presta atenção, vamos embora. Quando chegou na década de 90, em 1993, aconteceu um acordo de paz, naquela época, entre os israelenses versus os palestinos. Mas esse acordo de paz não foi reconhecido pelo Hamas. Como ele não era o grupo político que governava a Palestina, eles não concordaram com esse acordo. Mas, mesmo assim, esse acordo foi firmado. Olha só, deixa eu botar aqui para vocês, o acordo de paz entre os palestinos, o Yasser Arafat, e os israelenses, o Yitzhak Rabin. Ponto. Esse acordo foi assinado na Casa Branca, sobre a presença de Bill Clinton, na época, presidente dos Estados Unidos. Só que, mais uma vez, não foi reconhecido pelo Hamas. Por quê, professor? Porque o Hamas, a tradução do Hamas é a resistência do povo palestino. Na visão deles, eles são um movimento de resistência para aquela região, em busca do território que eles consideram deles, que é aquela região. Esse acordo de paz, que foi realizado em 93, é apelidado na história de Acordo de Oslo. Anote aí. Acordo de Oslo. Quero ver vocês pegarem alguma questão de Israel e Palestina agora, não lascar em banda. Acordo de Oslo, não reconhecido pelo Hamas. Em 2000, acontece a segunda intifada. Professor, eu posso chamar a intifada de Revolta das Pedras? Pode, painho. Como você queira. Fique à vontade. Deixa eu mostrar a imagem aqui para vocês verem o que é uma intifada. Peraí. Vou mostrar aqui. Para vocês verem o que é uma intifada. Vou mostrar uma imagem para vocês visualizarem o que é uma intifada. Dá para visualizar aí o que é uma intifada? Dá para visualizar aí? Sim. Imagine aí, irmão. Olha o que a criança está fazendo, protegendo a sua terra lá com pedra, com pau, e na frente dele um tanque. Imagine aí. Olha como a guerra é desproporcional. É aí que o Hamas entra, viu? É aí que o Hamas entra. Anote aí, por favor. Bote aí, por gentileza. No seu caderninho. Bote aí, por gentileza. As sucessivas guerras fez com que o Hamas se aproximasse cada vez mais de uma região chamada Gaza. Se vocês quiserem uma passagem para ir conhecer Gaza, eu dou para vocês, viu? Lá é bem tranquilo. Se quiserem uma passagem para ir em Gaza, eu dou a vocês. Conhecer Gaza. E lá, na faixa de Gaza, o pau quebra, não só na faixa de Gaza, mas como também na Cisjordânia. Professor, tem a Jordânia e tem a Cisjordânia. Qual é a diferença? O termo cis, eu já expliquei para vocês isso na história, na aula de história no Primeiro Império.
quando eu falei da guerra da Cisplatina. Cis, na história, é Cisplatina, do lado de cá do Prata. Cisjordânia, do lado de cá da Jordânia, que é o lado de Israel, que é o lado, desculpe, que é o lado da Palestina. Vendo? É assim que se interpreta. Cis é do lado de cá. Entre outras palavras, professor, essa é uma guerra sem fim, né? Infelizmente. É uma guerra que ou Israel reconhece que aquele pedaço de terra também é do palestino, ou, de certa forma, isso vai continuar até os dias atuais. Qual é a religião de Jesus Cristo? Qual era a religião de Jesus Cristo? Qual era a religião de Jesus Cristo? Judeu, né? Judeu. Jesus era judeu, né? Lembre-se que na coroa de espinho de Jesus Cristo tinha a expressão INRI, que significa dizer Jesus Nazareno Rex Iudeu. Jesus de Nazaré, rei do judeu. Mas o hebreu, que atualmente é judeu, ele não acredita que o Jesus Cristo ele já veio à Terra. Os judeus acreditam que Jesus Cristo ainda vai vir, que o Messias ainda vai chegar. Não é à toa que o livro sagrado do judeu é a Torá. E a Torá nada mais é do que o Pentateuco. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Esse é o livro do judeu, chamado Velho Testamento. O cristão é o Novo Testamento. O cristão acredita em Cristo. O judeu acredita em Deus e que o Messias ainda vai vir. Mas Jesus, desde menino, é palestino. É palestino. Palestino, dentro daquela região, gente, Palestina, Israel, toda aquela região, é possível a gente visualizar a sinagoga, que é o templo de oração do judeu. É possível nós visualizarmos a mesquita, que é o símbolo de oração do islâmico, e é a igreja, né, que é o símbolo de oração do cristão. Então, dentro dessa vertente, qual é a grande proposta disso tudo, professor? A grande proposta disso tudo é reconhecer a soberania do outro, pega a terra, divide no meio, e cada um fica tudo limpo. É a solução. Mas Israel não vai reconhecer nunca que aquela terra ele é também a terra do palestino. Anotem aí, por favor, esse documentário para vocês assistirem. Anote esse documentário. Presta atenção. Você que vai fazer a prova do CFO, não pode ir para a prova sem assistir esse documentário, viu? Não pode ir para a prova sem assistir esse documentário. Assistam, depois venham no meu WhatsApp me falar, ou na próxima aula a gente comenta um pouco sobre ele. Mas assistam. O nome do documentário é Promessas de um Novo Mundo. Anote aí. Promessas de um Novo Mundo. Deixa eu anotar no chat, né? Então agora você já sabe que a briga maior entre palestinos e israelenses é uma briga territorial. Se você não sabia disso, está sabendo agora, graças a Deus. Presta atenção que é histórico, é secular, mas que se acirrou no pós-Segunda Guerra Mundial. Com a Guerra dos 6 Dias, com a Guerra do Yom Kippur,
com a intifada, a segunda intifada. O acordo de Oslo tentou apaziguar, mas o Hamas não reconheceu, justamente porque o Hamas é um grupo radical de resistência contra Israel. E o pau quebra até hoje. Ok, meus amores? Alguma dúvida? Diga, João. Diga, João. É certo dizer que Israel não possui uma política colonizadora? É certo dizer. É certo dizer. É certo dizer. É certo dizer. Não é uma política colonizadora. Não envolve uma colonização. Envolve uma disputa geopolítica territorial. Não é necessariamente uma colonização. Por exemplo, você não tem Israel escravizando o palestino. Ou você não tem Israel, por exemplo, colocando o palestino para poder trabalhar ilegalmente, e assim vai. Viu? Mas a depender de como seja colocada essa colonizadora, ela pode ter um duplo sentido, e aí tem que ter bastante atenção. Viu? Mas de modo geral, não. Essa é uma das maiores confusões para muitos, né? É por isso que muita gente se quebra. Por quê? Porque as ciências humanas, elas permitem diversas interpretações. E aí, muitas vezes, a gente acaba, né? Vocês acabam se passando em alguns aspectos que seria relativamente fácil, mas que, de certa forma, faz um rebuliço, um alvoroço da porra na hora de estar respondendo questões. Mas, enfim, hoje eu só vou até 9 horas. O curso já está sabendo. Eu vou para uma outra aula. Mas, enfim, deu para dar essa uma hora de atualidade para vocês hoje. Diga, minha querida. Saindo rapidinho do assunto, Diga, sou todo tem algum site que o senhor indica para nossa leitura diária? Rapaz, eu faço os meus apanhados nos mais diversos sites aí que você imaginar. Eu gosto muito do CNN, eu gosto muito do Le Monde, que é o jornal francês. Eu gosto muito de alguns podcasts, mas assim, o Le Monde é um dos meus preferidos. O Le Monde, jornal francês, é um dos meus preferidos. O El País, o espanhol, também é um dos meus preferidos. E aqui no Brasil, eu indico para vocês a Folha de São Paulo, indico para vocês o G1.com. Ah, mas eu vou ter que ler a Globosta. Pense assim que você se fode, viu? Ah, eu vou ter que ler a Folha, que é manipuladora. Pense assim que você se fode. A prova é técnica. A prova não quer saber se ela manipula ou se não manipula, não. A prova quer saber se o veículo de informação nacional, ele mostrou para vocês. Mostrou, acabou. A UNEB já cobrou uma reportagem da Veja. Carta Capital é boa, Roberto. Carta Capital é boa. Carta Capital é boa. Olha lá, a BBC News é bom também. Sim. El País eu gosto muito. Le Monde, o jornal francês, eu gosto muito. Então, E podcast, professor? Qual é que o senhor indica? é porque assim, eu não ouço tanto podcast, não. É muito raro. Sim. É muito raro. Eu gosto mais de ler mesmo. Porque assim, eu tenho medo de me viciar ouvindo. Eu não quero perder a prática nunca da leitura. Então, eu não ouço tanto podcast justamente por isso que eu gosto de ler. Eu gosto de pegar e ler, fazer as minhas anotações. Eu gosto de fazer isso, interpretar para dar a vocês o filé da prova. Certo. Professor, alô? Diga, velho. Uma que eu estava dando uma estudada também, né? Uma das principais causas da crise de refugiados foi a guerra da Síria também, né? Sim, pô.
Tudo isso Sim. faz parte, né? Tudo isso faz parte. Tá? É o conjunto, é o conjunto da obra. Lembre-se que os refugiados, lembre-se disso, viu? Refugiado não migra apenas por causa de guerra. Refugiado migra por causa de perseguição política, por causa de intolerância religiosa, por causa de má alimentação em seu país, vai buscar uma vida melhor em outro país, por causa de fatores econômicos, e, além disso, a guerra. Então, o termo Professor. refugiado é muito mais amplo do que vocês imaginam, diga. No caso, como o senhor falou aí, dos outros motivos, né? É o caso atual do México e Estados Unidos, né? Migram, mas não necessariamente por causa de guerra. Sim, no caso do México e dos Estados Unidos, lembre-se que, historicamente, os Estados Unidos se apossaram de boa parte do território mexicano, né? Como, por exemplo, a parte do Texas. Foi tomada do México. Então, muitos mexicanos veem nos Estados Unidos a condição de melhorar de vida, de encontrar um país onde a sua vida melhore. Só que os Estados Unidos acusam o México de que tudo que é ruim entra pela fronteira do México. Narcotráfico, prostituição. Nada contra a prostituição, viu? Pelo contrário, nada contra. Está bem claro aqui. Mas o narcotráfico, a prostituição, mendigos. Os Estados Unidos acusam o México de que tudo que é ruim entra pela fronteira do México. E aí vocês viram que, ao longo da década de 90 e dos anos 2000, inclusive o próprio século XXI está na análise, todos os presidentes construíram muros. Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Trump e Biden. Todos têm propostas de ampliação ou construção de muro para separar cada vez mais Estados Unidos do México. De boa? A situação da Venezuela e o Brasil, aí é outra aula, painho. Aí é outra aula. O governo de Nicolás Maduro. Aí é outra aula. Meus amores, um cheiro para vocês, viu? Um beijo no coração. Até a próxima, se Deus permitir. Valeu, pai. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, tamo junto. Valeu. Tamo junto. Vou deixar meu celular aqui novamente para vocês salvarem. Viu? Valeu, irmão. Valeu, Davi. Satisfação foi minha. Valeu, Jackson. Tamo junto, velho. Grande abraço para vocês. Tô de saída que eu já tô atrasado já num. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.